Oi, gente, tudo jóia? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os chás brancos, que são os chás, digamos assim, mais incríveis, que mais geram curiosidade, né? Existem várias lendas envolvendo esses chás e eu trouxe aqui vários tipos de chás brancos, só para vocês terem ideia. Eu vou apresentá-los aqui para vocês, que eles são muito diferentes. Esse daqui é um chá branco do Malawi. Não sei se tá dando para vocês verem. Ele parece um casulo, tá vendo? Aqui são as folhinhas enroladas, ó. São várias. É o único dos que eu trouxe aqui que a gente tem um certo trabalho para conseguir encontrar os brotos, né? Porque as folhas estão enroladas como pequenos casulos. Tem outro aqui que também é do Malawi, que ele é só dos cabinhos da Camellia sinensis. Olha que coisa interessante. E sobre ele eu vou parar um pouquinho aqui para a gente conversar, né? A questão do chá, qualquer que seja o chá, fez parte do mundo do chá, dificilmente existem verdades absolutas, né, sobre qualquer assunto que você queira perguntar. Então, assim, por muito tempo, em vários cursos, a gente aprende que chá branco é o chá feito das 3 primeiras folhas da Camellia sinensis. É um chá que é feito com a colheita à mão, né, que é a colheita mais nobre, que é a colheita mais, digamos assim, de maior valor agregado, porque é o ser humano que está ali escolhendo exatamente as folhas mais delicadas, mais preciosas da planta. E aí me aparece esses Zomba Pearls, né, que claramente é feito com folhas também maiores. Quando a gente prepara, ele fica até com um licor um pouco mais escuro, ó. E as folhas vão se abrindo e vão mostrando que elas são grandes, né? E aparece esse Satemua Antlers, né? Que é o nome desse, que é feito só dos cabinhos. Então, nesse caso, o que é que vai caracterizar como chá branco, né? A curiosidade é essa. E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre o modo de fabricação desse chá, a manufatura desse chá. Então, a principal característica do chá branco é: as folhas são colhidas, né? Acredito que 90% do chá branco que a gente tem disponível no mundo, que esses chás premium de folhas soltas, elas são colhidas realmente à mão e elas passam por uma fase de fabricação que o nome é murchado. E em inglês eles falam withered, né? Withered, que é realmente murchar, né? A tradução de murchar. Withered, withering, tanto faz, a depender do autor, ele vai escolher o termo mais adequado. E o que é essa fase? Eles deixam essas folhas realmente dispostas como se fossem em grandes esteiras de bambu ao ar livre, né? Se a temperatura estiver mais ou menos entre 23 e 24 graus. Mais do que isso, as folhas vão secar muito rápido e não vão murchar, que é o objetivo. Por que o objetivo é murchar? O vento está derrubando tudo aqui. Por que o objetivo é murchar? Veja bem, o processo de murchado, ele elimina cerca de 1/3 a 1/2 da quantidade de água que está disponível nas folhas, e com isso ele traz para o centro da folha os nutrientes, os aromas, os sabores. Essa concentração, ela também trabalha um pouco a complexidade que o chá vai ter. Em termos técnicos, a gente chama complexidade toda essa diversidade de aromas e sabores que o chá pode oferecer. Então, o processo do murchamento ou murchado, ele é propositalmente feito com esse fim. Ele desenvolve a complexidade do chá.
É tanto que não acontece só no chá branco, acontece com vários tipos de chás. Mas no caso do chá branco é o processo característico. Então o chá fica ali ao relento mesmo, entre aspas, durante 2 ou 3 dias, até eles identificarem que chegou na quantidade certa do moscado. Por quê? Porque se passar disso, vão haver quebra das paredes celulares e ele vai começar a oxidar. E a gente não quer uma oxidação nesse chá, embora ele seja um pouco oxidado, levemente oxidado. Então, o que acontece? Como é que eles percebem isso, né? Eles percebem a partir do aroma que as folhas começam a liberar, né? Um bom mestre de chá, ele muito mais do que a técnica em si, ele tem a experiência, ele tem o manejo, né? E isso conta muito no chá. E isso eles vão passando de gerações em gerações, é uma das partes mais encantadoras que a gente percebe no chá. Então, eles podem perceber a partir desse aroma que o chá passa a soltar, né? Mas ele também pode perceber através do peso das folhas. Então, eles podem, né? Pode ser outra técnica. Eles podem pesar as folhas ao natural, deixar para secar, depois pesar novamente e ver mais ou menos quanto de líquido eles perderam, né? Então, são duas formas que a gente está conversando aqui. Porém, se tiver muito quente o tempo, se tiver muito frio o tempo, se tiver chovendo, eles trazem esses chás para dentro de grandes galpões, aonde a temperatura é controlada, aonde não tem chuva, e eles deixam esse chá também por 2 ou 3 dias, até o tempo que o mestre de chá entender que é aquela complexidade que ele está buscando naquele chá. Então, essa é a maior característica do chá branco, né? Essa questão do mochamento. Eu guardei aqui algumas informações para a gente conversar e vem um pouco disso, vem um pouco da questão da colheita, né? Que a gente aprende que são as primeiras 2 ou 3 folhas, mas esse Zomba Pearls coloca tudo isso abaixo, até mesmo o Pai Mutan. O Pai Mutan é um chá branco chinês, bem tradicional, bem querido, e ele é feito com as folhas praticamente ao natural. Vocês conseguem ver? A gente consegue ver os brotos, mas a gente consegue ver folhas de tamanhos irregulares. Essa é uma característica do Pai Mutan. E por que é importante falar isso, né? Quando a gente é de sommelier, a gente tem que entender a característica de cada chá. Esses chás todos têm nome e sobrenome, então em qualquer lugar do mundo o Pai Mutan vai ter essa aparência. E vai se chamar Pai Mutan ou Bai Mudan, a depender do dialeto que se fala. Mas ele vai ter essa aparência das folhas mais naturais, né? De diferentes tamanhos, que também não usa só até a segunda folha ou terceira, ele usa as folhas um pouquinho maiores, mas tem como característica esse murchado, né? Aí eu trouxe aqui também o Satemonidos, que esse é um chá muito nobre, porque ele é feito apenas dos brotos. Então, os chás brancos mais nobres são feitos apenas dos brotos. Eu vou ver se vocês conseguem identificar. Eles parecem umas agulhas. Deixa eu pegar aqui um para vocês verem, que seja bem direitinho. Olha só que coisa linda. Ele é meio prateado. E por que que esse broto é prateado? Estão vendo aqui? Ó? Olha que lindeza. Se a gente olha bem de perto, a gente consegue ver que o chá branco, o broto, ele tem uma penugem prateada, que embora esse chá sofra algum tipo de oxidação, mesmo que seja leve, pronto, vou dar até um exemplo bem fora do chá branco. Até chá preto, que tem esse broto, embora ele seja totalmente oxidado, o broto continua íntegro. Ele não queima essa coloração.
Ele pode ser prateado ou dourado, né, que é outra característica dos brotos. Nesse caso aqui são brotos prateados. É tanto que eles às vezes chamam de silver needles, né, agulhas de prata. Por quê? Porque eles ficam prateados. E por que essa penugem no broto, né? O broto é o bebezinho da planta. E a planta, ela coloca essa penugem, que é uma penugem protetora do broto. Essa penugem, ela é pesticida. Então, ela evita que insetos comam o broto. Ela evita que o broto, ele tome bastante chuva, tome bastante sol. É realmente uma capa protetora, né, dessa folhinha que ainda vai nascer. Então, é bem interessante isso e é uma defesa natural da planta para garantir o crescimento dela, né? Através das folhas que estão se renovando. E essa parte da planta, que é bem presente nos chás brancos, é uma parte que é mais nutritiva, que é como eu disse, como ela é o bebezinho da planta, os melhores nutrientes, a maior quantidade de nutrientes é para lá que a planta vai mandar. Inclusive, existe uma questão sobre a quantidade de cafeína, né, de teína, presente nos chás brancos exatamente por isso. Porque existe uma escola que fala que o chá branco é o chá que tem maior quantidade de teína, porque os brotos são mais ricos em teínas, porque a teína é uma substância pesticida e a planta capricha para se defender dos insetos. E existe outra escola que não, que até orienta que utilize o chá preto à noite, o chá branco à noite, antes de dormir, que é um chá mais delicado. Realmente é um chá mais delicado no sabor, né? Embora sejam sabores complexos, com diversas, digamos assim, nuances e notas de aromas e sabores, é um chá delicado, né? Mas enfim, a gente escolhe o caminho a seguir e vai nele. Eu fico com a teoria, engraçado isso, antigamente eu ia para essa teoria do chá branco ser utilizado à noite. E aí a gente vai estudando um pouco mais, vai lendo outros pontos de vista, vai conhecendo um pouco mais dessa parte realmente bioquímica da planta. E eu acredito hoje que faz mais sentido essa linha de raciocínio da cafeína, né, que tem uma quantidade maior de teína nessas folhas de chás brancos, né? Eu trouxe outro aqui, que também são só brotos. Esses brotos aqui já são bem maiores, porque essa planta aqui que ele foi retirado é uma planta selvagem no Vietnã. O nome desse chá é Floating Cloud. E olha só o tamanho desses brotos, olha isso. Ele é enorme. Deixa eu pegar aqui do outro para vocês perceberem. Esse daqui é de plantas selvagens. E esse daqui é de planta de uma, como é que se chama? De uma plantação de chá. Peraí que tem uma parte enorme dele aqui dentro. Olha só a diferença. É enorme a diferença. Qual é a questão, né? A chazeira, né, a Camellia sinensis, que é a planta do chá, que é a planta de onde sai chá branco, chá amarelo, chá azul, chá preto, chá escuro e chá verde, é a mesma planta. Ela consegue chegar a 15, 20 metros na natureza. Ela na sua, digamos assim, na sua natureza selvagem mesmo, como é o caso dessas plantas que foram retiradas do Floating Cloud. Existem muitas plantas de mais de 100 anos, muitas mesmo. Na China existem em outros locais também. Só que assim, na prática, são plantas bem mais difíceis de haver uma colheita, porque você imagina que a planta vai chegar a 15 metros, os brotos estão nas pontas da planta, a gente só consegue colher aquilo que está meio à mão, ou colocar escadas, ou colocar outro tipo de utensílio, não é nem utensílio, de ferramenta que vai dificultar bastante mais esse processo. Né? No caso das plantações mais controladas, nessas plantações convencionais, o próprio dono do jardim de chá, ele já faz uma poda
uma vez ao ano, 2 vezes ao ano, né? Que deixa essa planta até 1,5 m mais ou menos, que é exatamente a distância de quem vai colher, que a pessoa consiga colher, inclusive na parte de cima, sem precisar se agachar, sem precisar se levantar, vai estar ali no mesmo nível que o colhedor de chá vai conseguir alcançar e ter uma maior produtividade. Então é por isso essa diferença de tamanho, porque realmente a planta ficou maior. Eu trouxe aqui também o Maofeng, que é outro chá branco chinês, também é de Fujian, mas a diferença dele para o Pai Mutan é porque ele tem as folhas levemente enroladas e ele também é mais regular, né? No caso do Pai Mutan, não, as folhas são mais, cada um ao seu estilo, aqui não. É mais regular, tem os brotos, olha que brotinho, um broto pequenininho, proporcional ao tamanho das folhas que a gente encontra aqui, né? Então, assim, eu fiz questão de trazer todos esses chás brancos, porque quando eu aprendi sobre chá branco, nos primeiros cursos que eu fiz, foi construída uma imagem de que eles eram muito parecidos. E, na verdade, eles são parecidos no método de fabricação, na manufatura. Mas, esteticamente falando, eles são bem diferentes. Eles são bem diferentes. E não só na estética, nos aromas e nos sabores. Então, para vocês terem noção, a gente aprende, quando vai aprender sobre chá branco, que a harmonização desse chá branco é com frutas frescas, né? Ou saladas verdes frescas sem molho. Exatamente porque o sabor, embora complexo, né, ele é muito delicado. Se a gente coloca algo mais forte, esse alimento vai engolir, né, todo o potencial do chá. Então a gente fala que utilize com frutas ou folhas frescas ou sem nada, exatamente para poder degustar todo o potencial que ele tem para oferecer. Esse chá, que é o Zomba Pearls, a própria orientação de harmonização do fabricante é que a gente faça pequenos rolinhos de presunto cru com melão, que fica um pouco daquele sabor forte de carne com um pouco de adocicado, que orna perfeitamente bem com o sabor bem melado que ele tem. Então, assim, os outros que estão aqui, se eu fizer essa combinação, né, essa harmonização para utilizar com eles, esquece, não vou sentir gosto de nada. No caso do Zomba Pearls fica incrível. Então, assim, aqui eu tinha colocado para falar um pouquinho sobre a colheita, para falar um pouquinho sobre essa parte do mochado. Tem uma explicação de alguns desses chás brancos não serem modelados, né? Que é essa, como o Maofeng é levemente enrolado, né? No caso do Pai Mutan, eles prezam pela forma original das folhas para que não haja perigo de haver uma oxidação indesejada, para que ele realmente possa, digamos assim, trabalhar a complexidade desse sabor do jeito mais natural que a folha é, né? Do jeito que ela é. Mas enfim, até para manter a estrutura da folha íntegra, né? Como eles colocam aqui. Aí outro ponto que eu coloquei aqui é que, assim, sobre a colheita ainda, né? Eles orientam que não seja feita a colheita na época da chuva e nem bem cedinho pela manhã, quando as plantas ainda estão cobertas de orvalho, né? E por que isso? Porque aumenta muito a umidade concentrada na folha, né, nas folhas, e compromete o tempo de manufatura e de repente até a qualidade do chá. Na verdade, ali eu anotei que eu fiz um levantamento dos cursos que eu tinha feito, e um dos professores fala assim: o chá fica aguado, literalmente fica aguado, né? Então, o que é que acontece? Espera só o sol aparecer, que o sol, assim que aparece, realmente o orvalho vai embora, e aí sim você pode colher,
que vai estar perfeito, porque sempre há essa recomendação da colheita no começo do dia, né? Então, eu coloquei isso aqui. E outro ponto que eu coloquei aqui, né, assim, que a gente... existem características meio que básicas para degustação, né, assim, para análise sensorial, na verdade, não é nem só uma degustação, para análise sensorial dos chás brancos. E eles obedecem meio que uma lógica, tirando os Umba Pearls que eu fiz a análise sensorial, ele é totalmente diferente. O aroma e o sabor dele é muito mais parecido com o oolong, com o oolong mais oxidado do que propriamente com o chá branco. Isso é muito curioso. Isso é muito curioso. Mas aqui, ó, os chás brancos de forma geral, né? A origem deles foi em Fujian, na China. E a partir daí os outros países começaram a fazer, como o Quênia faz, como o Vietnã faz, como o Ceilão faz muito pouco, como a Índia faz muito pouco. Mas o grande fabricante de chá branco no mundo é a China. Na verdade, a China é o único país que fabrica todos os tipos de chás em grande escala, né? Então, ela continua sendo o berço do chá. E aí, nessa análise sensorial do chá branco, ele fala que, em geral, tem o corpo redondo, né? Que é essa forma de quando você coloca na boca, ele ocupa a boca toda, né? Não tem retrogosto, que é esse aftertaste que a gente chama, que é um gosto que fica na boca, mesmo quando você já terminou de consumir, né, o licor do chá. Geralmente são chás macios, né, que é a sensibilidade desse chá na boca, né, ele é como se fosse um tecido, um veludo, sabe, assim, macio, não chega a ser untoso, né, que é mais pro oleoso, ele é mais para macio mesmo, é um chá que desce bem, assim, um chá limpo, um chá suave, né, e um chá leve e doce, né, a análise sensorial de gosto básico de chá branco bem feito, é um gosto doce. Né? A gente tem uma classificação do Ocidente e do Oriente, que elas são bem diferentes. No Oriente se coloca 3, 4 gramas de chá para xícaras, né? Aqui é uma gaiwan, né? Para xícaras de 140 ml. E o tempo de infusão é bem pequeno, chega a 30 segundos, né? Bem rápido. E a temperatura que se coloca esse chá é uma temperatura bem amena, se coloca entre 70 e 75 graus. Já que no Ocidente, a gente usa em média 2 gramas por xícara de 200 ml, que é uma xícara bem maior. Essa temperatura já vai para 80, 85 graus e já se deixa cerca de 2 minutos, 2 minutos e meio. E qual é o risco, né, que a gente corre se a gente errar nesse tempo, se a gente errar nessa temperatura, se a gente errar até na quantidade de chá, né, a depender da temperatura, é porque ele pode amargar, assim como o chá verde. Né? Um chá branco mal feito, um chá verde mal feito, um chá amarelo mal feito, eles se tornam muito amargos. É como se queimasse essas folhas e ela liberasse muito tanino, né, por conta do contato com essa temperatura mais alta e realmente tornasse imbebível até, né? Então, assim, essa era a visão que eu queria trazer para vocês sobre chá branco. Eu realmente os encorajo a degustarem chás brancos de folhas soltas, que são chás brancos de melhor qualidade, são chás brancos que existe todo esse cuidado dessa colheita manual, desse manejo adequado das folhas para que elas possam oferecer todo o potencial que o chá branco tem para nos oferecer, né? Além de sabores incríveis. O chá branco também é riquíssimo em antioxidantes, então vale a pena essa experiência sim. E eu me despeço de vocês com esse chá incrível que é o Zomba Pearls, um chá africano, né, do Malawi. E até a próxima!